Pai Celestial, opera maravilhas aqui em nosso meio, ó Pai. Senhor Deus, cura os enfermos, ó Pai. Sim, Senhor, salva, Senhor Deus. Transforma, Senhor, vidas aqui nesta noite, Pai. Abençoa cada um. Abençoa, Deus querido, nosso pastor. Dê o teu Espírito, dê a tua graça. E fala, Senhor Deus, na boca dele para nós aqui nesta noite. É o que lhe pedimos e te rogamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer. De ouvir do Senhor o que o Senhor tem a nos dizer. Daqui sai a voz de Deus para esses últimos dias, que foi enviada a nós por meio de um profeta. Há muitas vozes no mundo hoje, e essas vozes estão trazendo confusão, estão trazendo interpretações. Mas existe uma única voz que pode ser entendida e pode ser compreendida através da revelação de Jesus Cristo aos nossos corações, às nossas vidas. Meu Deus, abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, que o amor do Senhor, Pai, possa encher nossos corações cada vez mais, para que haja uma mudança, para que haja, Senhor Deus, uma transformação, para que haja, Senhor Deus, nas nossas vidas algo, Senhor, que tenha um poder transformador. E esse poder é o Espírito Santo, é a palavra, porque sem a palavra nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro
de Salmo, capítulo 90. Salmo de número 90. Deus abençoe cada um dos irmãos. A graça do Senhor seja com todos. Salmo de número 90. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o desejo de ter vida eterna. O desejo de ter vida eterna. Salmo 90, versículo 9. Salmo 90, versículo 9. Vamos ler então? Leiamos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Como um conto ligeiro. Como alguém que conta rapidamente. 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, isto é, uma pessoa que teve uma vida saudável, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem entendeu a Escritura? Vejam bem. Vamos ler novamente. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. No livro de Tito, capítulo 1, lembramos que o tema é o desejo de ter vida eterna. Tito, capítulo 1, aleluia. Versículo 1 e 2. Leiamos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, segundo a fé dos eleitos. Não podemos ler a Bíblia como jornal diário. Segundo o entendimento, segundo a revelação dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna. Em esperança da vida eterna. Presta bem atenção. A vida eterna, ela vem depois do conhecimento da verdade, tendo em si a fé, a revelação correta. Muitos dizem ter vida eterna, mas se não tiver o conhecimento da verdade, segundo o entendimento, o conhecimento correto, não tem vida eterna. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém? Amém. Veja bem. Vamos ler bem pausadamente para os irmãos entenderem. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, fé é revelação, segundo o entendimento dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade,
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui temos uma porção da Tua palavra, e sabemos, ó Pai, que esta palavra é vida. Esta palavra é a própria vida do Senhor expressa aqui nas nossas mãos. Senhor, temos a Tua palavra em nossas mãos, mas o que fizemos com ela? O que fazemos com ela? Pilatos também tinha ele nas mãos. O que ele fez com ela? Muitos tiveram Jesus nas mãos. E o que eles fizeram com ele? Nós temos ele agora na forma expressa, na forma de letra. Mas nós o que vamos fazer com ela? Porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Abençoa, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Estou com essas mensagens nas mãos. Irmão Branham. Eu quero falar um pouquinho sobre o desejo de ter vida eterna. A irmã Leninha pediu oração à igreja. Sua mãe e seu pai está passando mal. Ela teve uma semana turbulenta. Seu pai no pronto-socorro, deu problema no esôfago, problema de sonda. E ela pediu oração. Ela já alugou a casa aqui em Sazeiro. A casa já está alugada, só está esperando o término das aulas dos meninos para ela mudar para cá. Ela alugou lá no bairro aqui em Santa Rosa. É isso mesmo, Santa Rosa. Então, lá para o dia 15 e 16 de dezembro, ela já está mudando para cá. E ela disse que quer participar do conjunto do louvor dos irmãos. Para participar. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Ela é tudo para você, irmão? Na palavra nós encontramos conforto. Na palavra nós encontramos cura. Na palavra nós encontramos Deus. Na palavra nós encontramos libertação. Uma das coisas que as pessoas, principalmente os religiosos, não entendem acerca de libertação é que certas coisas elas são expulsas através de jejum e oração. Expulsas. Mas libertação total é só conhecendo a verdade. As pessoas às vezes interpretam mal. Existe a imposição de mãos? Existe. Existe orar por lenços e aventais? Existe. Isso está na Bíblia. De sorte que muitos espíritos imundos eram expulsos de pessoas quando os apóstolos tocaram as suas mãos em lenços e aventais e assim era distribuída entre o povo. Existe caça de demônios que são expulsos através de jejum e oração. Tudo isso são meios que a palavra de Deus nos proporciona. Mas uma libertação total, ela só vem através da palavra. Através do conhecimento da verdade. Quem está entendendo? As pessoas chegam para a gente, pastor, eu trouxe uma peça de roupa, o senhor pode orar por ela? Posso. Às vezes a pessoa está... Nunca pense que uma pessoa será libertada
usando uma peça de roupa ungida. Ela pode ser libertada no sentido de uma enfermidade ir embora, dor de cabeça, foi para isso que foi colocado. Um problema, mas ser liberto é só conhecendo a verdade. Amém. Pastor, o senhor poderia ungir minha filha, porque está passando uma situação assim, para que ela possa ser curada? Aleluia. Sim, pode trazer. Isso pode trazer benefício na sua cura. Aleluia. Mas libertação total só através do conhecimento da palavra. Amém. Então, diz o profeta, Aleluia. para ter uma libertação total, ele disse, eu posso derramar 1 galão de azeite na sua cabeça. E o profeta repetiu e falou mais ainda. Eu posso calejar minha mão e acabar com o cabelo da sua cabeça de tanto pôr minha mão por você. E você nunca será libertado. Somente através do conhecimento da verdade da palavra. Amém. Conhecendo a verdade vai libertar. E conhecereis a verdade irá libertar. Agora, Jesus disse, conhecendo a verdade vos liberta. Mas aí vem João na sua epístola e diz, não somente conhecer, mas também andar na verdade. É por isso que muitas pessoas não alcançam a libertação. É por isso que muitas pessoas não alcançam a libertação. É como receber o Espírito Santo. Alguém fez uma pergunta para o irmão Branco. Irmão Branco, o Espírito Santo é recebido na hora que crê? Ele disse, não. Quem ensinou isso? Disse, não. Você entendeu errado. Olha o que Paulo disse. Recebeste o Espírito Santo depois que creram, não na hora que creram. Aí o profeta vai e diz, vê você? Sabe por que as pessoas não recebem? É porque não andam para receber. Não caminham para receber. Vem 1, 2, 3 vezes no culto e já quer receber. Tem que continuar ouvindo a palavra de Deus. Amém. Tem que continuar ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E cada vez mais que a pessoa vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra, ele vai sendo liberto. Amém, irmão? Amém. Ele vai sendo liberto. Ah, pastor, meu filho tem um vício de ficar jogando joguinho na internet. Um vício danado. Vou orar por ele para eu libertar. Não existe isso. Não existe isso. Não confunda e conhecereis a verdade libertará com Marcos 16:16. Impondo as mãos sobre os enfermos. Não confunda conhecer a verdade e a verdade libertando com Marcos 16, com a imposição de mãos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Somente conhecendo a verdade. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, desde quando aceitei a mensagem, eu tenho ouvido a mensagem, tenho tratado de não perder nenhum culto, e eu vou dizer para o senhor, Deus tem me libertado de muita coisa. Eu falei assim, você fez jejum para isso? Não. Você subiu no monte para isso? Também não. Fez campanha para isso? Não. Foi só ouvindo a palavra. Amém, irmão? Ouvindo a palavra. É através do ouvir da palavra. Só o fato da pessoa ser fisgado, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, só o fato dele ser fisgado para estar aqui, para ouvir e continuar ouvindo a palavra, já é algo muito bom. Então não pense que a libertação por conhecer a verdade é de uma hora para outra. E não, tem um tempo. Pedro ficou 3 anos e meio ouvindo Jesus, e mesmo assim não era convertido ainda.
Ele ficou ouvindo Jesus 3 anos e meio. E no final do ministério, Jesus disse: você não é convertido ainda, Pedro. Então, vejam bem, o profeta disse: o que é o Espírito Santo? Ele disse: o Espírito Santo é Deus. Mas quem é Deus? Deus é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é vida. E é a vida eterna. A palavra é vida eterna. Então, quando você vem para ouvir a palavra, você vem ouvir algo que é eterno. Quem está entendendo? Você vem para ouvir algo que é eterno. Você não vem para ouvir algo que é passageiro. Aquele culto, sim, pode ser passageiro, porque tem horário para começar e horário para terminar. Sim, aquilo é passageiro, mas aquilo que você ouve e deixa guardado no seu coração, aquilo vai produzir um fruto. E a Bíblia diz que produz fruto para a vida eterna. Amém? Então, observe que, não havendo de forma alguma o ouvir da palavra, para que a pessoa seja liberta, ela jamais alcançará libertação. É o fato da pessoa não ter tido aquela experiência do Espírito Santo. Paulo, quando chegou na igreja de Éfeso, quando chegou ali naquela casa onde estava Áquila e Priscila, Paulo encontrou ali alguns discípulos, e entre eles estava um grande homem poderoso nas Escrituras e eloquente na palavra. Era Apolo. E, no entanto, Apolo, com todo o conhecimento que ele tinha sobre Jesus, ele ainda não tinha um conhecimento sobre a promessa. Se você observar no livro de Atos, capítulo 18, você vai ver que Apolo ensinava Jesus Cristo, mas ele não tinha conhecimento da promessa. Tem muita gente hoje ensinando Jesus Cristo, agora mesmo, começando seus cursos, falando sobre Jesus Cristo, mas não desconhece a promessa para esse dia. Desconhece a promessa para essa hora, para esse momento. Então ele chegou ali e lotou os locais onde ele ia ministrar, mas conhecia somente o batismo de João. Esse era o conhecimento que ele tinha. Ele pregava Jesus, tendo o conhecimento do batismo de João. Ele pregava Jesus, tendo o conhecimento do batismo de João. Foi isso que Paulo disse. Eles não sabiam nada acerca da promessa. Eles não sabiam nada acerca do Espírito Santo. Mas se nós estamos falando do Espírito Santo, estamos falando de quê então? Estamos falando de vida eterna. Porque o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é Deus. E Ele é eterno. Os irmãos estão entendendo? O profeta disse que quando nós recebemos vida de Deus, estamos recebendo zoe, que quer dizer vida no grego. A vida de Deus. Vida de Deus. O que é uma vida? Diz o profeta. Uma vida é uma ação. Uma vida é um mover. Uma vida é um agir. Então não existe vida sem ação. Não existe vida sem movimento. Então quando nós temos zoe, vida de Deus dentro de nós, diz o profeta que nós saltamos desta vida para a vida eterna. Amém? Então, observe que vida eterna é algo que as pessoas sempre desejou. É algo que sempre as pessoas desejaram. Milênios e milênios e milênios passaram e havia sempre alguém em busca de uma vida eterna. Havia sempre. No Antigo Egito e na Antiga Grécia, havia porções que eles faziam para a juventude eterna, elixir para a vida eterna, poço,
que eles acreditavam que bebendo da fonte da juventude ficavam e tinham vida eterna. Quem está entendendo, irmãos? Então observe que desde então o homem busca por esta vida contínua. O homem não quer morrer. Ele não quer morrer, ele quer viver. E no entanto, nós observamos que hoje em dia as pessoas que procuram rejuvenescimento querem rejuvenescer. Isso quer dizer tornar sempre jovem. Aí tem as indústrias cosméticas, indústrias na área celular. Sim, eles têm aquelas aplicações para mover as suas células do rosto, células dos olhos, indústria do movimento celular, para poder fazer com que as suas células não envelheçam, fique mais tempo no seu corpo. Aí tem essas casas, esses centros de cosméticos, esses centros de hidratação, de fazer lipoaspiração, de fazerem então cirurgias plásticas para as mulheres de 60 parecerem de 40, as mulheres de 70 parecerem de 50. E assim nós temos hoje em dia essas coisas que existem, porque as pessoas não querem envelhecer, elas não querem ficar velhas, elas querem manter um padrão, mas esse padrão é ilusório. A morte está no calcanhar de todos. A morte vai alcançar um dia. Não importa se um milionário gasta 1 milhão por mês de estética, de mudança facial, de mudança cranial, de mudança na estética corporal, não importa. Ah, fulano de tal tem 80 anos, tem 90 anos, e desde que eu sou criança ele é do mesmo jeito, nunca muda. Fulano de tal, olha aquela atriz, olha aquele ator, olha aquele homem, parece que não envelhece nunca. Está cheio de vitamina, está cheio de botox, está cheio de aplicações, está cheio de vitaminas sobre o corpo todo. Ele está todo furado, todo inchado, mas tudo aquilo passa, a morte vai alcançar de qualquer jeito, porque o homem não tem a fórmula mágica da vida eterna, só Deus tem vida eterna, Eles têm uma injeçãozinha, aplica aqui um botox, aplica aqui um botox, aplica aqui e vai aplicando. Deixa Deus aplicar isso aqui em seu coração, amém, irmão? Deixa Deus aplicar isso aqui em nossas vidas e nós teremos vida eterna. Então observe que o homem sempre teve o desejo de ter vida eterna. Observe que aquele jovem rico, aquele mancebo de qualidade, ele chegou diante de Jesus com um desejo. Bom mestre, como faço para obter, para ter essa vida eterna? Eu desejo vida eterna, mestre. Eu quero vida eterna, mestre. Eu quero, em outras palavras, eu quero vida sem fim, mestre. Eu quero vida que nunca termine, mestre. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse: bom, por que me chamas bom? Só há um bom. Isso é Deus. Conhece tu os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor, eu conheço os mandamentos desde a minha meninice. Desde quando eu era um menino. Eu fui criado num lar cristão. Eu fui criado numa casa em que orava o pai, em que orava a mãe, em que lia a Bíblia, em que lia os mandamentos, em que se sacrificava, jejuava, santificava. Eu cresci num lar cristão. Bom, Jesus amou ele por causa disso e olhou lá no fundo do coração, dentro da alma dele, que havia algo que atrapalhava ele de ter vida eterna. Havia algo dentro dele que não se encaixava no quadro para ter vida eterna. Jesus disse: olha, tudo bem, você quer me seguir para ter vida eterna? Você quer me seguir para a vida eterna?
Você deve vender tudo que você tem, dar aos pobres, e então vem e me segue. Aquilo é uma parábola. A parábola do mancebo de qualidade. Parábola quer dizer comparação. Isso não quer dizer que um milionário chega aqui agora e diz para mim: Pastor Vanderlei, estou desejoso em encontrar Deus. Como é que eu faço? Estou desejoso em ter vida eterna. Como é que eu faço? Eu vou dizer para ele: vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem aqui. É isso? Não é isso. A parábola do jovem de qualidade não é isso. Parábola quer dizer comparação. Parábola é uma comparação. Aquele mancebo de qualidade tinha qualidade? Tinha. Mas qual era a sua riqueza, diz o profeta? A riqueza daquele jovem era religião. Ele era rico religioso. Ele tinha muita religião. Ele tinha muito zelo pelo mandamento. Ele tinha muito zelo pela lei. Ele tinha muito zelo. Ele tinha muita religião. Jesus disse para vender tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tinha, e então vir e seguir a ele. O fato dele ter tanta religião, muita religião, rico religioso, o fato dele ter, espremiu ele num canto, ao ponto dele chegar lá no inferno e fazer o pai Abraão lembrar que ele tinha também lá na terra, antes de estar naquele lugar, 5 irmãos. Também 5 irmãos na mesma posição dele, na mesma posição. Diz lá para eles para não vir para esse lugar. Diz para eles para não vir nesse lugar. Aí Abraão deu a fórmula correta. Tem os profetas. Amém, irmão? Tem os profetas. Deve escutá-los. Em outras palavras, deve recebê-los. Não, pai Abraão, mas eu creio que se algum dos mortos ressuscitar, eles podem crer. O rico religioso quer dizer o seguinte, que um profeta vivo aparecer não ia crer nunca. É a mesma coisa hoje. Se Paulo aparecesse hoje, muitas pessoas correriam para ele, para pelo menos vê-lo. Mas como nós falamos que tem um profeta que aparece na última hora, eles não querem crer. Eles acreditam que Paulo foi um profeta, eles acreditam que João foi um profeta, eles acreditam que Amós foi um profeta, que Moisés foi um, mas quando dizemos que William Branham é um profeta de Deus enviado, eles não querem crer. Então as pessoas querem vida eterna, mas não quer seguir aquele que tem vida eterna. Vende tudo e vem e segue-me. Querem vida eterna, mas não quer seguir aquele que tem a vida eterna. Querem vida eterna, mas não querem seguir o que é eterno. É a mesma coisa. Tem muitas pessoas desejando e almejando os dons, mas não quer o doador. Quer o dom, mas não quer o doador. Quer a vida, mas não quer o doador da vida. Quer a vida eterna, mas não quer o eterno. Então não adianta. A Bíblia diz que aquele que recebe Jesus Cristo, que é a luz, deve andar na luz como ele na luz está. Amém, irmãos? Então observe que o desejo de vida eterna sempre esteve no coração das pessoas. Mas o profeta disse que o verdadeiro desejo só estaria no coração do eleito. Quem entendeu? Preste atenção na leitura da palavra. Muitas pessoas querem vida eterna, mas somente no coração do verdadeiro eleito é que desejaria ter vida eterna. O profeta pregou a mensagem, o livro da vida do Cordeiro, eu já cansei de ler em cima desse púlpito. O profeta disse, sim, Deus sabia que haveria algumas pessoas que desejariam ser salvas. Deus sabia que haveria algumas pessoas que desejariam vida eterna. E Ele predestinou algumas para tê-la. Amém, irmãos? Amém. Predestinou alguma delas para tê-la. É somente essas que desejariam ter vida eterna.
Por isso que todo eleito, quando vem a esse mundo, ele vem com uma sementinha lá dentro. Não importa se ele está lá no mundo, não importa se ele está lá na bebida, não importa se ele está dentro de um show, dentro do futebol, não importa se ele está dentro de uma religião. Mas se ele é um eleito e carrega uma sementinha lá dentro da alma, uma sementinha predestinada, quando aquela luz que é Cristo, a palavra revelada de Deus, bater naquela semente, irmão, não tem escuridão que pode protegê-la mais. Ela sai para a vida eterna. Amém, irmão? Ela sai para a vida eterna. E é só o eleito predestinado que desejará ter vida eterna. Muitas pessoas desejam, pastor, desejam. Porém, quando elas acham o caminho para poder seguir, retrocede. O eleito não. Quando acha ela, ele quer seguir com ela. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Então observe que será, como eu disse a pergunta, será que quando as pessoas falam de vida eterna, sabem realmente do que estão falando? Será que quando as pessoas falam de vida eterna, será que realmente sabem do que estão falando? Quando a Bíblia diz em 1 João, e a vida eterna é esta: a vida eterna que estava em seu Filho. Espera aí, como assim? A vida que estava no Filho. Aí você pega a Bíblia no livro de João, capítulo 1, você encontra que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é a palavra, esse verbo é a vida, o Logos que saiu de Deus. A vida, o Logos que saiu de Deus. Aí nós encontramos na primeira epístola de João, e a vida eterna foi manifestada. A vida foi manifestada. Aquela vida se manifestou em um homem. Esta vida estava em um homem. Estava em Jesus Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Você diz assim, mas pastor, se a vida eterna estava em Jesus, por que ele morreu? Porque quem é eterno não morre. Temos que entender, a vida foi manifestada. Quem está entendendo, irmãos? A vida eterna foi manifestada. E quando ela se manifestou, se declarou e se manifestou em Jesus Cristo. Porém, Jesus morre. Agora, aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Quem já leu a mensagem aquele dia no Calvário vai entender o que eu disse. Vida eterna é ter uma vida que não vive para si mesmo, mas que tem uma vida que vive para os outros. E Jesus não teve uma vida que viveu para si. Ele viveu para os outros. Qualquer pessoa que chegasse para servir Jesus, ele disse, não, não é assim. Não é assim que tem que cumprir a Escritura. É eu que devo servi-los. Amém, irmãos? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quem está entendendo, irmãos? A vida eterna nos serviu. Agora, quando Ele envia aquele Espírito que é eterno para os nossos corações de volta, aí nós temos que servi-lo. Amém, irmão? Servi-lo. Qualquer pessoa que quiser servir Jesus ali com isso, com aquilo outro, não, está errado. Não é assim. Não é dessa maneira. A vida eterna está sendo manifestada. Servindo a mim, servindo a você, não poupando nem a Ele mesmo, nem poupando a si mesmo, crucificando a si mesmo, negando a si mesmo, crucificando a si próprio, negando a si mesmo. Esta era a vida eterna que estava manifestada entre os homens. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Amém. Serviu ao ponto de nos dar a vida eterna. Amém, irmãos? Serviu ao ponto de dar a vida por um amigo estranho. Que amizade é esta? Que amigo é esse que dá a vida por seus próprios amigos? Aí o profeta disse,
no livro de quando Paulo disse aos Efésios: e então Deus de volta enviou o Espírito que estava em seu Filho para os nossos corações, e que agora de vez em quando diante nós estamos clamando: Abba Pai. Aleluia. Abba Pai. Agora já não é mais Ele nos servindo, porque Jesus nos serviu no seu corpo de carne. Agora Ele voltou para o que era dele. Agora nós desse corpo, recebendo a promessa, devemos servir a Ele. Amém, irmão? Servir a Ele. Aí, profeta a mensagem aquele dia no Calvário: ter vida eterna é ter uma vida que não vive para si, mas que tem uma vida que gaste com os outros. Amém? Amém. Me mostre um dia em que Jesus viveu para Ele mesmo, na Bíblia. Me mostre um dia em que Jesus viveu para Ele mesmo, tentando arrumar alguma coisa para si mesmo. Ele não viveu para Ele. Ele não viveu para si mesmo. Ele viveu para os outros. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, por isso que o cristão está sempre orando, intercedendo pelo outro, pelo fulano, pelo beltrano, orando por ciclano, orando por isso, por aquele outro. Mas só que as pessoas não entendem o que é vida eterna, não sabem o que é isso. As pessoas, quando pregam sobre vida eterna, não sabem do que estão falando. Temos que saber do que estamos falando. Temos que saber realmente o que queremos. Temos que saber realmente o que almejamos. Realmente o que importa. Vida eterna é uma vida sem fim. Uma vez eu assisti um filme chamado A Fonte da Juventude. E as pessoas lutavam para chegar naquela fonte. Aí as pessoas bebiam daquela água e não morriam mais. Outra vez tinha o tal do elixir, que é o chá da juventude. E assim por diante. Então, a vida eterna é algo que sempre vai bater no coração de um homem e de uma mulher. Aleluia. E só o eleito é atraído por isso. Só o eleito é atraído por isso. Lembre-se que de propósito foi colocado no bolso de um homem. No bolso de um homem, vendedor de carros. E quando ele meteu a mão no bolso do paletó, tirou lá: onde tu passarás a eternidade? Um pedacinho pequeno de papel. Estava escrito assim: onde tu passarás a eternidade? Ele pegou e disse assim, ele pensou: deve ter sido um fanático que colocou isso no meu bolso. E jogou no lixo. E ele pôs os seus pés assim na mesa. E uma voz veio e falou para ele assim: mas isso tem que ser resolvido. Mas isso tem que ser resolvido. Aí ele pensou: mas é verdade, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Onde eu passarei a minha eternidade? E aí, desde então, ele começou essa procura incessante por Deus. Foi em uma denominação, não deu certo. Foi em outra, não deu certo. Foi em outra, não deu certo. Foi em outra, não deu certo. Ele encontrou até com Billy Graham. Não deu certo. Encontrou até com Oral Roberts. Não deu certo. Até que alguém chegou para ele e falou assim: filho, eu estou diminuindo aqui para os irmãos entenderem, encurtando. Até que um pastor disse: filho, o seu negócio só tem um homem que pode resolver. É só William Branham. Vai lá que ele tem a resposta para você. E quando ele chegou lá no irmão Branham, ele sentou na sacada da casa e explicou tudo, desde o comecinho, quando ele estava lá na loja vendendo carro. Tudo, até chegar no William Branham. Aí ele falou para o irmão Branham: então, desde então, irmão Branham, eu estou em busca dessa vida. E eu fui na Batista, não encontrei, na Metodista, não encontrei, fui naquela campanha do Cruzado, não encontrei, fui até no Europa, não encontrei, e aqui estou. Disseram que o Senhor teria a minha resposta.
Aí o irmão Branham disse assim para ele: filho, você sempre teve isso e não sabia. Mas como? Quer dizer então, irmão Branham, que eu sempre tinha isso e não sabia? Quando você foi para aquela igreja que só cria em Jesus, eles estavam certos, tem que crer mesmo. Aí você foi, a sua alma gritou com mais força, você foi para a igreja da santidade, e eles pararam de fumar, eles querem falar isso, e eles também estavam certos, tem que santificar mesmo. Depois você foi para outra igreja que tinha que buscar os dons, também está certo, tem que buscar os dons, mas havia algo dentro de você que queria mais. E aí ele disse, tudo isso era certo, mas eles não tinham tudo. Eles tinham, cada um tinha alguma coisinha, mas não tinham tudo. Aí ele falou para o irmão, então irmão, eu tinha tudo isso e não sabia. Você tinha tudo isso e não sabia. Eu vou dizer para onde foi que você não fez. Vou dizer para você o que você não fez. Lembra quando você disse lá, quando você estava no seu escritório, que um pedacinho de papel chamou a sua atenção quando disse, onde tu passarás a vida eterna? Sim, lembro. E você não passou por cima disso. E você sempre procura até hoje. Amém, irmãos? Você não foi capaz de passar por cima daquilo. Então só quem tem semente predestinada, irmão, é só aqueles que vai incessantemente buscar por aquilo. Amém, irmãos? Uma pessoa, irmãos, que é eleita, nunca será capaz de chegar ao ponto de dizer, consegui, aqui cheguei, estou pronto. Nenhum eleito, por absurdo que seja, ele jamais poderá dizer, cheguei, alcancei, busquei. Não, Paulo tinha isso, Paulo tinha vida eterna, mas ele disse, não julgo que tenha achado, não julgo que tenha ainda tomado isso, não julgo que eu tenho, mas sigo buscando. Amém, irmão? Sigo buscando. Porque aquele que tem será dado mais ainda, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então se você tem, vai ser dado mais ainda. Amém, irmão? Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Por isso que você jamais deve descansar. Você jamais deve descansar. Eu já orei demais, eu já busquei demais, já fui no culto demais, já li demais, já sacrifiquei. Você nunca pode descansar disto. Amém? Porque se você continua sendo isto, continua tendo desejo disso, aquele que tem será dado mais ainda. Aí a pessoa para, já alcancei, já consegui, sou eleito mesmo, até aquilo que tem vai ser tirado dele. Amém? Amém. Na mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus, preste atenção nisso aqui, 61. Adoção, manifestação dos filhos de Deus. Agora você olha a mensagem. Há algo em você, há algo em cada mulher aqui que passou dos 20, há algo em cada homem aqui que passou dos 20 também, que anelaria permanecer com essa idade. Quem não gostaria? O profeta irmão Branham disse que essa é a idade da vida eterna, entre 18 a 20. Vale lembrar que quando Sharon Rose morreu, daquela pneumonia por causa da enchente, em 1937, lá em Jeffersonville, por desobediência do profeta, foi ouvir sua sogra. Quando ela partiu, morreu, o profeta foi levado à sexta dimensão. E a primeira pessoa ali, depois de ouvir aquela multidão, que ele viu foi Sharon Rose. Mas na hora ele não percebeu que era ela. E ela parou e disse, eu sou Sharon. Eu sou Sharon. Eu disse, não, mas ela morreu tão pequenininha. Mas ela morreu um bebezinho. Aí o irmão Branham compreendeu que ali não tem bebê e não tem velho. É uma idade só. Amém, irmãos?
Aí ele foi e perguntou para sua esposa: e onde está Hope? Hope está lá em cima na casa. E quando ele encontrou com Hope, junto com Sharon, as duas, a mesma idade das duas, a mãe e a filha, de 18 a 20. E ele olhava para trás, via seu corpo lá com a mão na cabeça, deitado no chão, com aquele corpo velho, abatido, e ele com aquele outro corpo. Diz: eu devo ficar aqui, é melhor ficar aqui, que aqui está bom. Aí Deus disse: não, você tem que voltar para completar o trabalho. Se o profeta não tivesse vindo, nós não estávamos aqui agora. Porque nem os seus ainda tinha sido revelado. Precisava dos seus ser revelado. Amém, irmão? Precisava dos mistérios serem revelados para completar o ministério do sétimo anjo. Quando o sétimo anjo estava pregando a mensagem, irmãos, houve uma voz do céu que ecoou a mesma voz. Diz o profeta na mensagem da Odisseia, e na mensagem do resumo das eras, e na mensagem do primeiro selo, quando o anjo diz: sai dela, povo meu, e não sejais participando dos seus pecados, sai dela. Ele está falando: sai dela, eleito, sai dela, eleita. Diz o profeta que quando essa mensagem estava ecoando na terra pelo mensageiro, a voz se repetiu no céu, a mesma coisa. Amém, irmão? A mesma voz que falou na terra ecoou no céu de novo, e Deus estava clamando de volta para a igreja. Então foi necessário que o profeta voltasse, e quando todo mundo abraçou o profeta e disse assim: é melhor você voltar, você deve voltar para terminar o que Deus fez. Deus tinha que ter essa mensagem para nós nessa noite. Amém? Porque a noiva só é completa com a revelação de toda a palavra. Então observe, o profeta continua: você simplesmente tem 5 anos, isto é 15 a 20. Após os 20 você começa a morrer. A idade de 18 a 20 é o auge da vida. Evidentemente que tem muitas pessoas que estão doentes nessa idade. Tem gente doente nessa idade, no hospital, internado, na coma, UTI, CTI. Mas o auge da vida é de 18 a 20. É tanto, que eu já falei isso aqui, que quando uma criança é proibida de dedicar de fazer certas coisas, o pai e a mãe dizem: você não tem idade para isso. Ela fala: então espera eu ter meus 18. Aí quando um velho começa a ficar com 60, 70 e passa certo tipo de lanchonete, alguns lugares e algumas coisas, escadaria, se eu tivesse meus 18. O de 5 quer ir para 18, o de 70 quer ir para 18, porque a idade é eterna. Amém, irmão? Preste atenção. Quando você atinge os 20 anos, após isso você começa a morrer. Mas aos 15 você é simplesmente uma pessoa adolescente então, e você amadurece até que você chegue aos 20. E após os 20, você diz: eu simplesmente sou um homem bom. Você simplesmente diz isso, mas você não é. Você está morrendo e se queimando, não importa o que você faça. Deus te fez até aquela idade, mas então você morrerá. Agora, o que aconteceu? Agora você começa a morrer, mas lá há algo em você, lá dentro da alma, que diz: eu desejo ter 18 outra vez. Olha só, desejo de ter vida eterna. Desejo de ter vida eterna. Mas eu quero que os irmãos entendam que naquele corpo que o irmão Branham viu Sharon e Hope, era um corpo celestial, que não come, não dorme, não bebe. Era um corpo celestial. Há uma diferença entre corpo celestial e corpo glorificado. No corpo glorificado pode comer, pode beber. No corpo celestial não. Não pode comer e nem beber. E nem dorme. No corpo glorificado come e bebe. Então você observa bem
que mesmo no corpo glorificado, a mudança será tão grande que nem vai poder reconhecer também. Porque quando Jesus morreu, ele morreu com a aparência de 50 anos de idade. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Pastor, peraí, pastor. A Bíblia diz que ele morreu com 33. Mas ele morreu com a aparência de 50. Porque os próprios fariseus olhou para o físico dele, porque ele é um homem de trabalho, de dores, experimentado no trabalho, cansado, para lá e para cá, sendo empurrado. Os fariseus disseram, não tens nem 50? Eles deu uma idade para Jesus, 50 anos, por causa do corpo tão fadigado, tão triturado, trabalhado. Mas quando Jesus Cristo ressuscita no corpo glorificado, ele voltou para o 18. Ele voltou para o 18 a 20. Quando ele vai caminhando no caminho de Emaús, os mesmos discípulos que seguiram o tempo todo. Os mesmos discípulos que seguiam ele o tempo todo, caminhando com ele para lá e para cá, só pensaram assim: esse homem é bom na palavra, esse homem é bom na letra, é bom nas escrituras. Só pensava assim entre os dois caminhando, mas não pensava que era o mestre, que era o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus tinha ressuscitado no corpo glorificado na idade eterna de 18 anos. Amém, irmão? Não pense você que Jesus agora mesmo, no corpo glorificado, tem uma aparência de 40, 50, 70, é 18. É 18, mas é Senhor também. Amém, irmão? Já pensou isso? O seu Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor Jesus Cristo, todos ali naquela mesma mesa, Abraão, Isaac, Jacó, todos com a mesma idade, a idade eterna. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, também seremos. Você crê nisso, irmão? Você pode glorificar a Deus, irmão? E após os 20, eu simplesmente sou um homem bom. Você simplesmente diz isto. Mas você está morrendo e não sabe. Um dente começa a apodrecer, um cabelo branco começa a aparecer, uma dorzinha aqui, isso é a morte chegando. Eu não consigo subir a escada, é a morte chegando. Não enxergo muito bem, é a morte chegando. Você não tinha isso antes. Um dente podre, cabelo branco. Você tinha esse cabelo branco, mano, quando você tinha 18, irmão? Tinha não, né? Mas deseja ter aqueles 18? Olha como é que ele falou. É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. Glória a Deus. Agora observe. Agora, deixa eu ver. É isso mesmo? A adoção é 61. Agora vamos para desde então. Mensagem desde então, 247. Presta atenção nisso aqui. 247. Agora, os cientistas, se eu estou derramando água em um jarro, presta atenção, em um jarro, um copo, e quando ele se enche, e eu continuo derramando mais e continua derramando, você pega um copo, uma jarra e enche. Primeiro encheu. Aí você continua derramando água, e ele vai derramando, transbordando. Cientificamente, diga-me sobre isso. O que é isso? É uma ordem que Deus fez. Quando você chega a esta idade, Ele te tem exatamente onde Ele te quer. Então, quando você tem uma jarra de 1 litro, você tem a medida certa. Mas se você continua jogando água, ele vai transbordar. Ele foi feito para aquela medida. Ele foi feito para caber aquela medida. Quem está entendendo, irmãos? Eu estou tentando te explicar da melhor maneira possível. Cientificamente, diga-me sobre isso. O que é isso? É uma ordem que Deus fez. Quando você chega a esta idade que Deus propôs, 18 a 20, esse é o que Deus propôs. Então, se você tem mais vida além disso, é canseira, enfado.
Mandou aqui, mandou ali. Quando você chega a essa idade, ele tem exatamente onde ele te quer e diz: venha a morte, estabeleça-se. Pergunte à ciência se você não começa a morrer depois dos 20 anos de idade. A ciência prova na revista Digest dos Estados Unidos, que a morte alcança nosso corpo a partir dos 20 anos de idade. Pergunte à ciência se você não começa a morrer depois que você tem 22 anos de idade. Não importa quão bem você coma, quão bem você durma, você está morrendo, indo embora. A morte está em suas pegadas. Pode ser com 50, com 60, com 70, com 100, não importa, porque você já passou do limite que Deus propôs. Aí diz o profeta: o caráter de um homem é definido entre 18 a 20. O caráter de uma mulher também. Quem está entendendo, irmãos? O caráter de um homem e de uma mulher é definido entre os 18 ao 20. Entre os 14, está levando paulada aqui, paulada por lá. Mas o caráter realmente é definido quando chega ao 18 ao 20. Então observe, mas você está crescendo. A morte está em suas pegadas neste momento. Mas você está crescendo até que chega a esta idade. Você é melhor formado dos 15 até os 22 anos. Isso é certo. E essas pessoas precisam estar apenas em seu auge, simplesmente no melhor deles. E eu olhando para eles ali e como eles se pareciam. Vê você? E eu, quando vi a minha garotinha, 8 anos, observe, minha garotinha, vocês se lembram dela? Era Sharon. Vocês leram a história. Quando eu encontrei lá do outro lado, ela era uma jovem bonita e tinha apenas de 18 a 20. E quando eu ia passando por ela, ela disse: olá, papai. Lá na 6ª dimensão. Olá, papai. Eu disse: papai? Com quase a mesma idade dela. Ele tinha 23 e ela 22 lá. Papai? Eu acho que eu sou um ano mais velho que essa menina, que essa moça. Olá, papai. Ela disse. Eu disse: papai? Ora, você tem a minha idade, menina. Eu não entendo. Ela disse: papai, na terra eu era apenas sua pequenina Sharon. Aqui é outra coisa. Amém, irmão? Amém. Eu disse: onde está sua mãe? Ela disse: está lá em seu lar esperando por você. Ela disse: eu vou esperar aqui por Billy, papai, também, o meu irmão. Ele virá num desses dias. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Olha só, lá na 6ª dimensão, viu ela com 20 anos. Então, fizeram a pergunta para o irmão Branham: irmão Branham, as crianças, os bebês que nascem mortos, presta atenção, os bebês que nascem mortos são salvos? O irmão Branham disse: sim, eu creio que são. Bebês, presta atenção. Aí fez outra pergunta que balançou todo mundo. Pergunta e resposta. Irmão Branham, as crianças irão no rapto? Ele disse: como a criancinha não tem como aprender sobre o batismo do Espírito Santo e outras coisas mais, aí o profeta disse: se os nomes delas estiverem no livro da vida do Cordeiro, elas vão. Quem está entendendo, irmãos? Presta bem atenção. Quando nós chegamos em uma certa idade, nós temos que aprender o que é a vida eterna. Temos que aprender sobre isso. Temos que chegar nisso. Temos que ser selados para isso. Amém, irmãos? Mas uma criança, no dia do rapto, como ela vai aprender sobre vida eterna, sobre tudo, para ser liberta pela verdade que ela vai ouvir? Não tem como. Aí o profeta dá a resposta: se o nome dela estiver no livro da vida do Cordeiro, ela vai. Se não, fica. Porque Deus não pode levar ninguém que não esteja no livro da vida do Cordeiro. Esse é o plano de Deus, é o plano perfeito de Deus. Ninguém pode reclamar, ninguém pode dizer nada, ninguém pode taxar Deus disso e daquilo outro.
Deus não faz acepção de pessoas, mas o seu conhecimento prévio, antes da fundação do mundo, declara seu conhecimento. E os seus planos ficam inquestionáveis. Amém? Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. 69, presta atenção. Agora, verificamos aqui. Observe. No princípio, isso foi quando o tempo começou. Quando a eternidade se fragmentou, presta atenção. Quando a eternidade se fragmentou, tornando-se tempo. Agora, após algum tempo, o tempo volta para a eternidade. Olha só. O tempo volta para a eternidade. O tempo está quase entrando na eternidade. Naturalmente, o tempo é eternidade também. Mas tempo é um espaço atribuído. E é dessa maneira, a única coisa que sabemos são polegadas e jardas e milhas e cálculos e assim por diante. Mas isso não é nada para Deus. Ele não tem tempo. Ele é sempre, 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 sempre. É eterno. E Ele é a única fonte de vida eterna que há. Está em Deus, nosso Pai. Ele próprio é eterno. Agora, portanto, se temos vida eterna, temos parte de Deus em nós. E Deus em nós. Se Ele não está, então você não tem vida eterna. Essa é a única maneira em que você poderia ter vida eterna. É ter Ele dentro de você. Não é algo que foi manufaturado, então dado a você por algum crédito, não. Ou você alcançou por alguma experiência, não. Se tornou um homem melhor, não. Ou uma mulher melhor, não. É o próprio Deus em você. Exatamente como você é parte de seu Pai aqui na terra, você é parte de seu Pai celestial. E o que você é? Você é um atributo dos pensamentos dele sobre você antes da fundação do mundo. Você está expressado aqui na terra. Ele teve que gerar e tudo para obter o que você é agora, para fazer o que você é. Então, quando fomos completados, então isto. Tantas pessoas viajam pela estrada da vida, olhando por um espelho retrovisor. Especialmente, não quero dizer isto para magoar ninguém, mas muitas de nossas mulheres, elas estão sempre, quando passam de mais ou menos 30 anos de idade, elas querem voltar a ser uma jovem novamente. E chegam a 50, elas ainda querem ser a mesma coisa. Não só isso, mas os homens também. Mas qualquer um que olhe por um espelho retrovisor vai ficar acidentado em algum lugar. Não se pode dirigir estrada fora, olhando sempre pelo retrovisor e dizendo como que eu era e tentando tratar a si mesmo para poder resolver o problema. Não! Eu creio no que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás têm passado, prossigo agora para o alvo da soberana revelação de Cristo. Não olhe para o que você foi, olhe para o que você vai ser. Amém, irmão? Olhe para o que você vai ser. O irmão Brana foi lembrado pela sua esposa. Billy, eu lembro muito bem quando você tinha cabelo na cabeça e você está ficando careca. Ele disse para ela, eu não perdi nenhum fio. Está tudo na presença de Deus. Amém, irmão? Não perdi nada. Eu não estou lembrando do que eu era. Eu estou lembrando do que eu vou ser. Eu estou lembrando, nem olhando para o que eu fui. Eu estou olhando agora para o que eu deverei ser lá na frente. Amém, irmão? Não importa, irmão, que chama você de velha coroca, velha saiuda, velha não sei o quê, antiquadra, que você parecendo uma velha, não se arruma, não vai de salão, não faz as unhas, não faz o cabelo, não faz isso, não faz aquilo outro. Você não está olhando o presente certo, você está olhando o que você vai ser. Amém, irmão? Você está olhando lá na frente o que vai ser. Amém? Não, você não precisa se encher dessas coisas modernas, dessa era da Odisseia, para se parecer bonito ou bonita, ou algo assim dessa maneira, tentando burlar a morte, tentando burlar a fraqueza, tentando burlar a flacidez. Com a morte ninguém brinca.
aperfeiçoando a sua igreja. Parágrafo 79. Diz o irmão Branham, 79. Diz o seguinte, estamos indo para o final. E se alguém dos mais idosos que estão assentados aqui nessa noite, ou alguns de vocês jovens, se eu tivesse uma pequena cápsula comprimido aqui, e se tivesse sido provado que se eu lhe desse essa pequena cápsula, que você viveria 1000 anos e permaneceria jovem todo o tempo, ora, haveria tantas pessoas vindo do mundo inteiro, e não importava o preço que eu colocasse na cápsula, viria gente do mundo inteiro e fazia fila aqui para comprar somente uma cápsula para conseguir um comprimido só. É verdade. Para poder atendê-las. Eu não tenho isso, mas eu tenho algo melhor que isso. Eu tenho algo que não vai poder viver apenas 1000 anos, mas a vida eterna. Amém, irmão? E não precisa pagar caro por isso, nem dar $1 sequer por isso. É apenas aceitar isso de todo o coração. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você não deseja isso no seu coração, irmão? Vê? Aí está. Aquele que achar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor a mim, achá-la-á. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Eu quero fazer uma oração especial ao filho da irmã Roseli. Pode vir aqui na frente. Vamos fazer uma oração especial para ele. É sua companheira também? É sua companheira? Vem aqui na frente fazer a oração, os dois. Aleluia. Grande Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Pai Celestial. Meu Deus, Pai bendito, Pai eterno. Como nos foi ensinado nesta noite, Pai, que todos nós almejamos libertação. Todos nós queremos libertação. Nós queremos sair dos vícios desse mundo. Porque a Bíblia diz que os viciados não entram no reino dos céus. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os suicidas, nem nada. Mas nós oramos para que a graça de Deus esteja no coração deles. Para que eles possam ter o desejo, Senhor, do coração de vir e ouvir a Tua palavra. Porque cada palavra que vem ouvir, Senhor, é um degrau a mais. É um degrau que eles sobem a mais. Para poder, Senhor, encontrar esta libertação que somente a palavra de Deus pode dar. Abençoa esse jovem, Senhor. Abençoa essa irmã, abençoa esse rapaz. Que a graça do Senhor seja na vida deles. E que eles possam entregar suas vidas ao Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê para ele, Senhor, a providência. Dê para ele, Senhor, a libertação. Senhor, que ele possa ouvir a Tua palavra, que ele possa guardar no seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Muito bem, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Como o Senhor fez ontem em Citrolândia, o Senhor fez hoje também. Somos gratos pelo ensino, Senhor. Somos gratos pelo que o Senhor tem dado a nós. E nesta noite entendemos um pouquinho, porque se falarmos que entendemos tudo, estamos errados. Entendemos um pouquinho sobre o que é vida eterna, Senhor. Abençoe cada um, Pai, confirmando a Tua palavra ao coração de cada um. Abençoando nossos irmãos a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus permite. Deus abençoe.